Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 18 de abril de 2022. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo noticiasagricolas.com.br para a gente começar juntos a semana e, claro, para que vocês recebam as primeiras e principais notícias da manhã de hoje e sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Já dá para perceber aqui, numa primeira apuração que fizemos nessa manhã de hoje, que vai ser uma semana agitada. Continua a guerra entre Rússia e Ucrânia, há dados sobre a economia da China que trazem uma certa preocupação, mas em contrapartida, as restrições lá em Xangai podem dar uma reduzida, então o mercado olhando para tudo isso, todos os mercados olhando para tudo isso, estamos ainda olhando muito de perto para o processo inflacionário que está estacionado no mundo e vai se retroalimentando, preocupando, trazendo aí sinais de alerta para a economia de uma forma geral, então isso está no radar, e eu já vou avisar de antemão, essa jornalista está sem óculos, então se eu tiver que dar aquele zoom assim, por favor, né, não vai fazer piadinhas nas nossas redes sociais, brincadeira, pode fazer, que aqui o canal é para isso, né, tá aberto pra gente falar, inclusive, sobre a falta de óculos dessa jornalista. Bom, primeira coisa, vamos aos recados na manhã dessa segunda-feira. Número 1, temos sempre o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, depois que terminar o Bom Dia Agronegócio, vai direto para as redes sociais para seguir @cooperativa Cochupé e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Recado número 2, Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, ali monitorando seus comentários, monitorando no sentido de ir passando tudo para mim para que eu possa respondê-los, tá certo? Seus comentários, suas dúvidas, suas críticas e sugestões, mande para nós também de onde vocês estão falando, cidade, estado, a gente quer saber até onde chegam as nossas informações. E recado número 3, hoje temos aniversário aí no Notícias Agrícolas. Jonathan Simeão, um dos nossos editores e também repórter especializado no setor sucroenergético, está de aniversário, completa anos nesta segunda-feira, 18 de abril. Jonatas, olha, nem sei dizer, eu nem vou ficar falando muito aqui, porque, né, vocês sabem que eu choro. Então, Jonatas, feliz aniversário de toda a nossa equipe, você é luz nessa redação, né? O seu comprometimento com o jornalismo é inspirador, né? Você é inspiração para o nosso time, para a nossa equipe. Muito obrigada pela sua dedicação, não só ao Notícias Agrícolas, ao seu trabalho, mas a nós, né? A forma como você cuida de nós é extremamente importante. Eu te amo, feliz aniversário. Então mandem os seus parabéns para Jonathan Simeão aqui nos nossos comentários. Jonatas está esperando o seu recadinho do coração, ok? Bom, vamos seguir aqui. Pessoal, vamos começar, como sempre nós fazemos, pelo nosso giro de preços, porque hoje a gente não tem uma direção comum para todas as commodities, né? Temos algumas com baixas, inclusive, bastante agressivas, outras tentando ali um movimento de alta, então vamos passar pelos preços, ok? Soja, $16,95 no primeiro vencimento, subindo 0,74%. Veja a soja tentando buscar os $17, né? Milho, $7,97, alta de 0,9% agora. E o trigo, quem lidera as altas, $11,18, com 2% de ganho na Bolsa de Chicago. Ainda em Chicago, derivados da soja, nesse momento, sobem. O óleo de soja é o que tem a alta mais forte, 1,4%, para o primeiro contrato ser cotado a 80 cents mais 2 por libra-peso, e o farelo de soja tem $460 mais 50 por tonelada curta e uma pequena baixa de 0,2%, tá? Então, o mercado de derivados, temos altas fortes para o óleo, o que ajuda, inclusive, nessas altas que são observadas no grão de soja, e também para o farelo de soja com uma pequena baixa de 0,2%. Inclusive, o farelo subiu forte na última semana, né? Subiu de forma bastante consistente, bastante importante aí na última semana, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha agora na Bolsa de Nova York. Nova York, nós temos o café com baixa forte de 1,6%, o primeiro contrato sendo já cotado a $2,21 mais 65 por libra-peso. Na semana passada nós tínhamos mais de $2,30, o mercado veio recuando e agora $2,21 mais 65 no primeiro contrato, que é o vencimento maio, tá?
maio 22, primeiro contrato do café. O açúcar também caindo um pouquinho, 0,05% de baixa, bem próximo da estabilidade, tem 20 centes mais 9 por libra-peso. O algodão segue o seu rally, tem 1,9% de alta para valer $1,43 mais 40 por libra-peso. O petróleo também tem um dia de certa estabilidade na manhã dessa segunda-feira, tem para o WTI $106,42, com uma pequena alta de 0,04%, e no Brent, vamos olhar também, o Brent sobe um pouquinho mais forte, 0,4%, para valer $112,08 por barril, tá? Sobre o petróleo, já vou puxar aqui uma informação importante, que eu separei aqui da Agriinvest Commodities. Olha só, sanções sobre a Rússia deverão retirar do mercado 3 milhões de barris por dia de petróleo e produtos, e esse é o consenso do mercado, segundo nos informa, então, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Dizem que o produto que mais irá faltar é o diesel. A conta é simples. Se a Europa e outros países reduzirem a importação de petróleo, automaticamente deverão importar mais produtos. Pense como se fosse a soja, nos diz aqui o Vanin. Se a Europa importar menos soja para o seu próprio processamento, terá inevitavelmente que importar mais farelo, e a União Europeia é um dos principais importadores globais de farelo, não se esqueça. E óleo, né? Não só farelo, mas óleo também. No mercado de energia, a lógica é a mesma. Além disso, o aumento da demanda por derivados faz a margem subir. Essa operação é conhecida como crack spread, tá? Então, se importa menos matéria-prima, vai ter que importar mais derivados, porque não tem matéria-prima para fazer esses derivados e não tem estoques abundantes dos mesmos. Então, terá que importar mais derivados, tá? E olha só, e o petróleo continua muito firme, né? Já que há um aumento da demanda pela matéria-prima, mesmo que nas origens para produzir os derivados e então exportá-los, ok? Então, essa é a conta que a gente vai olhar agora para o petróleo e os seus derivados. Lembrando que o petróleo em alta vai manter também em alta os preços dos fertilizantes, tá? Vamos colocar o mercado de fertilizantes na pauta dessa semana para entender como é que esse movimento vai impactar ali também nos preços dos fertilizantes, porque o petróleo em alta vai puxar o gás natural, vai puxar os nitrogenados, tá? Então, atenção total ao mercado de energias. Desde o final da última semana, que foi mais curta, né, e para o Brasil essa semana também é mais curta, nós já tínhamos ali um movimento, né, dessa necessidade de olhar um pouco mais para o mercado de energias. Completamente volátil, é verdade, porque a guerra continua e no centro das discussões ali da guerra está, um dos mercados que está nesse centro de discussões é o mercado de energias, dada a importância da Rússia no mercado de petróleo e de gás natural. Então perceba como isso está muito enraizado nessa questão do conflito. Então isso é um outro ponto que a gente vai ter que acompanhar bem de perto nesses próximos dias, ok? Então seguimos por aqui. Vamos dar uma olhadinha nas demais commodities para a gente encerrar aqui o nosso giro. O gás natural sobe 13,5% na manhã de hoje, o ouro sobe 1%, a prata 2% e o cobre 0,8%, tá? Vamos dar uma olhadinha no dólar index antes da gente checar o mercado financeiro, o mercado de futuros na China. O dólar index sobe agora 0,24%, tá? Vamos dar uma olhadinha nos mercados chineses. Farelo em alta, óleo em alta, milho em alta, bolsa de Dalian, tá? Em Dalian, a semana começa em alta, principalmente para óleos e para carne suína, também nos informa a Agriinvest. Os futuros do suíno subiram quase 5%, tá? 5%. A produção de carne suína no primeiro TRI cresceu 14% no comparativo anual para 15,6 milhões de toneladas. A produção de carne suína na China pode bater o recorde de 2018, que é de 54 milhões de toneladas. Por isso também que os preços estão mais pressionados, tá? As empresas chinesas continuam aumentando o abate, mesmo com margens negativas. A forte alta dos futuros do suíno vivo em Dalian pode ser explicada pela expectativa de que esse quadro forçará a saída de pequenos e médios produtores da atividade, reduzindo mais à frente essa pressão que nós vimos agora, tá? Então, há essa possibilidade, vamos ficar atentos. Aqui no Brasil, a carne suína continua sob pressão, enquanto a carne de frango
continua em recuperação, puxada pela demanda externa. As nossas exportações seguem desempenhando muito bem na carne de frango e na carne suína também, mas na carne de frango a gente está num movimento um pouco melhor, um pouco mais forte, tá? Então tenha atenção também a isso. E seguimos por aqui. E aquilo, né, que eu sempre falo para vocês. Tudo que acontece no mercado de proteínas animais vai impactar diretamente no mercado de grãos, tá? Então não dá para desviar também o foco dessa relação. E aqui no Brasil, os produtores de proteínas, os granjeiros, estão ainda com margens completamente estranguladas, não só os granjeiros, mas também os produtores de leite, que foi inclusive pauta, né? Perdão, a gripe me pegou novamente, senhoras e senhores. Tô precisando tomar um suco de laranja, eu acho, para dar uma subidinha na imunidade. A Letícia, na última sexta-feira, trouxe uma entrevista com o Samuel Oliveira, que é pesquisador da área de economia da Embrapa Suínos e Aves, falando o seguinte, custos de produção para a cadeia leiteira sobem 2,7% em março, tá? Então, temos aí ainda um alto custo para os criadores de animais, aí seja de tudo um pouco, né? Produtores de aves, de suínos, para os caprinos não é diferente, para os pecuaristas de corte não é diferente, para os pecuaristas de leite não é diferente, então sobem todos os custos, né? E seguem muito elevados esses custos todos, ok? Então, isso é, como eu falei, mais uma relação importante da gente acompanhar. Feito? Vamos nessa. Perdão. Bom, vou trazer uma rapidinha aqui da Agriinvest também, um resuminho do mercado financeiro, que são informações importantes que a gente vai desdobrar, principalmente dados sobre a economia da China, tá? Bolsas em queda. PIB do primeiro trimestre na China abaixo dos 5%. Contração no varejo e crescimento da produção e da produção industrial além dos investimentos, ok? Petróleo em leve queda, acima dos $106 por barril. O mercado virou e agora já está subindo, tá? Inflação global corroendo o poder de compra. Como eu falei, no foco dos economistas, das projeções econômicas, de tudo que está acontecendo, do andamento das commodities, dos índices acionários, das moedas, tudo passa pelo processo inflacionário elevadíssimo, aquecidíssimo no mundo todo, tá? Mundo afora. Empresas americanas muito pessimistas com o futuro. Inflação é o principal tema. A curva de juros americana começa a precificar recessão em 2023, tá? Atenção. Milho ucraniano saindo pela Romênia a preços mais competitivos quando comparado à América do Sul. Perceba, né? A gente tem ali um cenário de guerra, de conflito completamente comprometido, mas ainda assim a gente tem preços mais competitivos do que na América do Sul. Já que na América do Sul nós tivemos uma quebra na safra de verão, vínhamos de uma quebra na safrinha 22, na safrinha 21, quebramos a safra 22 no verão, por conta do clima completamente adverso, então temos uma oferta mais ajustada, uma demanda interna que se mantém forte, competindo com a exportação, e a gente tem preços então elevados aqui no mercado brasileiro. Por isso que o milho ucraniano saindo de lá pela Romênia tem preço mais competitivo que o nosso, tá? Clima nos Estados Unidos, no radar, vamos falar sobre o clima já já. Clima frio no norte e seco nas planícies. Trigo e milho lideram as altas nesse início de semana. Por que eu fiz esse resuminho da Agriinvest? Eu trouxe esse resuminho da Agriinvest para a gente já começar a comentar o mercado de grãos, tá? Vamos começar pelo trigo, vamos começar pelo clima nos Estados Unidos? Acho que é a melhor forma da gente começar, né? A continuidade da guerra, a continuidade do conflito, continua dando suporte aos preços do trigo. Já não promove mais aquelas altas desmedidas, um mercado completamente descontrolado, mas ainda dá força para que o mercado continue subindo e garantindo que os preços mais elevados contenham um pouquinho da força da demanda, tá? Então a gente vai olhar para isso, ok? Bom, então esse é um fator que inclusive vocês já conhecem, o mercado já conhece, a continuidade da guerra só mantém a preocupação muito forte no radar, tá? Então esse é um ponto. O que entra também nesse momento no radar, né? É a questão, naturalmente, do clima lá nos Estados Unidos. E o seu Ginaldo Souza, que é diretor do Grupo Laboro, né, já trouxe o seu comentário, ele traz o comentário
de expectativa, né, de estimativa para o mercado começar a semana todo domingo à noite, e ele me disse o seguinte ontem: o clima no meio oeste americano continuou seco durante todo o final de semana, o que significa possivelmente um atraso do plantio de primavera e traz mais problemas ao trigo de inverno, tá? Então é isso que dá espaço para essas altas superiores a 2% no mercado de trigo na Bolsa de Chicago na manhã desta segunda-feira. Agora, vamos dar uma olhadinha, as altas variam de 20 a 22 pontos e meio. Nós temos o julho com 11 dólares e 27, o setembro com 11 dólares e 22, o dezembro com 11 dólares e 15 e o março 23 com 11 dólares e 5 centos por bushel. Percebam que nós temos aí um encurtamento da diferença entre o vencimento mais próximo do mais alongado. Então, é questão de 20 centos por bushel, tá? Parece pouco, mas não é, mas já teve muito maior do que isso. Inclusive, esses vencimentos mais alongados recuperando o patamar dos 11 dólares por bushel, tá? Então, tenha atenção, porque o mercado de trigo ainda promete muitas surpresas, ainda promete muita coisa. A gente vai ver ainda muito acontecer para esse mercado, tá? Então, o mercado de trigo ajudando e levando na carona a soja e o milho. Agora, a soja tem, o milho tem 7 dólares e 98, vai buscar os 8, hein? No maio, o julho 7 dólares e 90, o setembro 7 dólares e 56, o dezembro 7 dólares e 44. Para o milho, a gente tem um agravante, né? Uma possibilidade de redução diária lá nos Estados Unidos. No último boletim semanal de acompanhamento de safras do USDA, que sai toda segunda-feira às 17 horas, então atenção, hein? Hoje tem esse relatório sendo atualizado. No relatório da segunda-feira passada, nós não vimos um avanço no plantio de milho. O percentual de área plantada se manteve em 2% em relação à semana anterior. Dificuldade de plantio por conta do clima, né? O clima adverso em algumas regiões, faltam chuvas em algumas regiões, temperatura se elevando, então atenção. De outro lado, nós temos também o frio intenso ali no norte do Corn Belt, Dakotas e tal, Minnesota, né? Então, tudo isso vai trazer preocupação para o mercado, vai trazer volatilidade para o mercado, tá? E a gente está de olho nisso, ok? Então, estamos monitorando, mas o clima nos Estados Unidos vai ser determinante para o mercado de grãos a partir desse momento, e a gente está bem de olho, bem focado para tentar entender o que vai acontecer, ok? Então, esse é um dos fatores de alta para o milho. E para o milho também, como eu falei, temos a questão da área. Lembrando, hein, senhoras e senhores, temos uma projeção de redução de área de milho, aumento de área de soja. Caso isso se confirme e tenhamos, de fato, uma área maior cultivada com soja em relação a milho esse ano, isso pode ser histórico e vai mexer com o andamento dos preços. A partir desse momento, o que a gente tem é mercado climático, weather market pegando a partir de agora, e o mercado tende a continuar bastante volátil. Por quê? Volto a repetir para vocês. Há uma responsabilidade sobre a safra americana que começa agora muito grande. O mundo precisa de uma safra cheia, de uma safra saudável para ao menos começar a restabelecer a sua relação de oferta e demanda, tá? Com esse comentário, eu já puxo aqui algumas coisas para o mercado da soja, que está intensificando seus ganhos. Nesse momento, as altas variam de 8 a 13 pontos, mas no caso da soja, a diferença entre os contratos mais próximo e mais longo é maior. A gente tem o maio com 16 dólares e 95 centos por bushel, subindo 13 pontos. O julho, 16 dólares e 76, alta de 10 pontos mais 75. O agosto, 16 dólares e 34, alta de 10 pontos mais 25. E o setembro, 15 dólares e 53, com 8 pontos de alta. Perdão. Ao contrário do milho e do trigo, nós temos essa possibilidade de aumento da área de soja, né? Então é por isso que a gente vê principalmente os ganhos nos contratos mais alongados, mais contidos do que o mercado spot, ou os vencimentos mais curtos, né? E essa diferença bem maior, que é de 1 dólar e 40, né? Entre o maio e o setembro. Maio vai buscar os 17, 16,95,
caso esse movimento de alta continue, e o setembro, 15 dólares e 53, uma alta, como eu falei, uma diferença aí considerável, tá? Então, nós temos, de um lado, né, essa preocupação com a oferta, nós temos, inclusive, na última quinta-feira, eu trouxe uma notícia aqui sobre a demanda chinesa, e uma aspas bem importante dessa relação de oferta e demanda, também do Eduardo Vanin. Ele diz o seguinte, ó, a demanda global pode ser reduzida, né, pode apresentar uma contenção de 14 milhões de toneladas quando a gente fala de soja. Por outro lado, somente na América do Sul, a diminuição da oferta foi de expressivos 34 milhões de toneladas, né? Então, perceba, nós podemos diminuir em 14 milhões a demanda, mas a nossa oferta foi reduzida, enxugada somente na América do Sul em 34 milhões. E caso a gente veja uma safra cheia nos Estados Unidos, ela vai ser, no máximo, 10 milhões de toneladas a mais do que ela foi na safra 21-22. Então, as contas ainda não batem. Então, a relação de oferta e demanda, ela ainda está bem desbalanceada, bem desequilibrada, tá? Então, a isso a gente também vai ter que ter atenção ainda, tá? É realmente um quadro que vai haver uma necessidade de monitoramento, tá? Isso vai manter a volatilidade no mercado, vai manter o clima nos Estados Unidos completamente em evidência, porque, como eu falei, a gente precisa ali de uma força da safra americana, não só de soja, mas de milho, mais de trigo. A gente está falando de uma logística ainda bastante comprometida ali na região do Mar Negro, do Mar de Azov, todo o leste europeu, né? Uma situação ainda muito complexa, o acordo está muito distante, né? Especialistas acreditando que essa guerra vai até o final do ano, outros falando não, daqui a pouco começa o clima a influenciar, isso, aquilo, pode acabar. Perdão. Então a gente tem toda essa situação, tá? Tem todo esse quadro para monitorar. E assim, é consenso entre os analistas e consultores de mercado, senhoras e senhores, que a gente veja uma manutenção dessa volatilidade, tá? Não dá para ser diferente disso num quadro onde coisas só que a gente tem muito controle, só que jamais. Clima, guerra, lockdowns na China, como eu falei, podemos ter uma certa amenização dessas restrições também pela Agriinvest. Vamos aqui, ó. As autoridades devem reduzir as restrições em Xangai. O número de casos caiu do pico, mas continuam elevado para os padrões chineses. Somente no último domingo foram 22.248 novos casos, tá? Então, é o pior momento desde o início da pandemia, ali no pico, né, quando foi descoberto, né, em 2020, agora é a pior situação desde aquele momento, tá? Permanece o lockdown ainda em Xangai, mas a gente tem ali algumas coisas que vão começando a mudar. Olha só, Changchun, que é a capital de Jilin, uma das principais províncias produtoras de grãos, ela está na sua 6ª semana de lockdown, tá? 6ª semana de lockdown. E aí, o que acontece? O produtor não pode pôr o nariz para fora para plantar, tá? Porque lá é uma ditadura, não se esqueça. Não é lockdown, daí você vai na padaria de máscara. Não é essa conversa, não, tá? É lockdown. Ninguém entra, ninguém sai, todo mundo dentro de casa, filho separado do pai, e é isso aí. Então, você vai sair para plantar? Tá malucão? Não vai sair. Então, isso que tá acontecendo. Política de tolerância zero lá na China. E assim fica, e assim não planta, e assim há dificuldades. Fora as adversidades climáticas, a safra de trigo é a pior da história. Venho falando muito sobre isso aqui no nosso Notícias Agrícolas, ok? Então, estamos de olho, estamos monitorando. Bom, vamos seguindo por aqui. Outros pontos de atenção, tá? Na última sexta-feira foi divulgado o balanço da NOPA, Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas. O esmagamento de soja lá nos Estados Unidos vai muito bem, obrigado. As margens estão muito boas de esmagamento e vão bem. E os estoques de óleo vieram abaixo das expectativas. Isso ajuda a dar suporte a esses mais de 1% que são observados de alta para o mercado de óleo nessa manhã de segunda-feira lá na Bolsa de Chicago, tá?
Fora, claro, né, naturalmente, essa tensão aí sobre o petróleo e o mercado dos Estados Unidos, os Estados Unidos, o governo americano, está dando mais espaço para os biocombustíveis. Vocês lembram que comentamos isso na semana passada, né? O que estava acontecendo? O senhor Joe Biden, presidente americano, está entre a cruz e a espadinha, mas ele que se vire, porque quando era campanha, ele falou, não, vamos investir numa agenda verde e vamos estimular os biocombustíveis. Por isso, já se fala do aumento da mistura do E10 para o E15. O que é isso? É o aumento da mistura de etanol na gasolina de 10% para 15%. Puxou o milho forte na semana passada, naturalmente puxou o óleo de soja, vai puxar os biocombustíveis de uma forma geral. Por isso eu te falei, atenção ao mercado de energias, tá? Atenção total, ok? Vamos acompanhar. Tem pouca coisa para você acompanhar essa semana, hein? Atenção, fica com o seu bloquinho do lado e vai marcando, ok? Mentira, essa live vai ficar salva. Você pode depois recuperar tudo que eu falei, ou no Instagram, ou pelo YouTube, ou até pelo noticiasagricolas.com.br, tá certo? Então, para o mercado internacional de grãos, senhoras e senhores, é mais ou menos por aí que a gente vai caminhar. Para o Brasil, o que a gente vai ter que ter atenção? Para a soja, prêmios que seguem elevados e a volatilidade do dólar, que está tão intensa e selvagem quanto a dos grãos. É ano de eleição presidencial, a gente está se aproximando, a polarização está se intensificando, as pesquisas prévias vão se mostrando e a gente vai entendendo como é que o mercado vai reagindo a isso. Mas segue a volatilidade do mercado cambial muito forte aqui no Brasil, tá? Então a gente tem aí uma preocupação grande. 4,70, eu acho que a gente já abriu o mercado, né, de dólar. Daqui a pouco eu dou mais uma atualizadinha para vocês, mas me parece que a gente já abriu e temos 4,70 na abertura, tá? Então estamos ali acompanhando. Bom, então para soja, câmbio e prêmios, fora essa disputa demanda externa e exportação, ok? Esse é um ponto. Para milho, vamos olhar para o desenvolvimento da segunda safra, os negócios que estão mais contidos agora, os compradores estão mais retraídos esperando o milho da safrinha, que tende a ser uma safra cheia, apesar de problemas pontuais que a gente observa até esse momento, mas me parece que a gente vai ter uma safrinha saudável, tá? Graças a Deus, né? Tem que ser, pelo amor de Deus, depois que passamos na safra de verão 21, 22, na safrinha 21, pelo amor de Deus, né? Chega. Então, vamos olhar para a safrinha. E, claro, naturalmente, o dólar também. Vamos entender essas paridades de exportação para também entender como é que a formação dos preços do milho vai se dar aqui no Brasil. Como o mercado brasileiro está abrindo os olhinhos agora, vamos já olhar os preços na B3, tá? E também para o trigo, os negócios na última semana estavam mais pontuais aqui no Brasil, comprador pedindo um pouco mais do que o vendedor pedindo um pouco mais do que o comprador estava disposto a pagar, e aí fica aquela queda de braço, negócios mais pontuais, e já há pedidas ali para a safra nova, hein, que está começando, deve ter um aumento de área, mas o produtor está muito mais cauteloso em fazer novas vendas. Mas a gente já viu alguns indicativos de negócios para a próxima temporada, tá? Que está começando a ser plantada agora. Bom, vamos dar uma olhadinha na B3, mercado brasileiro, futuro. Eita, nós. Altas superiores a 1% no milho, hein? Atenção, você que está no mercado de milho. Mercado subindo forte hoje. Maio, R$ 89,49 por saca. Julho, R$ 90,00 mais 4 centavos. Setembro, R$ 90,00 mais 60. E o novembro, R$ 92,50. Ganhos que variam de 1 a 1,6% na manhã desta segunda-feira, ok? Vamos dar uma olhadinha, aproveitando que estamos aqui na B3, vamos dar uma olhadinha no mercado do boi gordo. Começa a semana mais pressionado, tá? O abril e o maio recuando, R$ 326,15 por arroba, uma pequena baixa de 0,3%. Vamos dar uma olhadinha também nos demais contratos. O maio, R$ 319,00 por arroba, 0,7% de queda. O junho, R$ 323,15 estável. E o agosto, R$ 328,50 por arroba, também estável, ok? Então temos isso para o mercado do boi gordo para começar a semana. O mercado do boi gordo já vinha de fato um pouco mais pressionado, né? Já vinha sentindo essa pressão, mas ainda acomodado em patamares elevados. E eu quero trazer para vocês uma informação da Scott Consultoria sobre o que esperar do primeiro giro de confinamento,
tá? Olha só. Segundo um levantamento da Scott Consultoria feito em 191 confinamentos de gado, a atividade cresceu 25,8% frente a 2020, em 2021 em relação a 2020. Esse resultado foi reflexo da atratividade nos resultados em função das altas nos preços do boi gordo, embora não tenha havido trégua por parte dos custos de produção. Tá? As expectativas positivas para os grãos na temporada 21-22, que se tinha na reta final de 21, mudou em meio à quebra de produtividade das lavouras na safra de verão, causada pela forte estiagem no sul do Brasil. Tá? Então, nós temos essa situação. Bom, estamos em plena entrada do primeiro giro de confinamento, visando a venda de boiada até julho. Assim, houve uma simulação de um sistema de engorda de confinamento em São Paulo, com a entrada de boiada em meados de abril, duração de 90 dias de confinamento, ganho de peso diário de 1,6 kg e rendimento da carcaça de 56%. Considerando uma diária média de R$ 20,50 por cabeça e o preço da aquisição do boi magro em R$ 4.200 por uma cabeça, boi magro, tá? Disso tudo, a venda para o frigorífico ocorrerá em meados de julho. Com isso, utilizando a cotação e um contrato futuro do boi gordo na B3, com vencimento em julho, a cotação é de R$ 328,20 no fechamento em 12 de abril, tá? Semana passada. Então, a Scott fez esses cálculos para você, para trazer uma expectativa, uma estimativa, e a gente está falando então de quase R$ 330 por arroba, ok? Uma média, considerando esses custos, considerando altos custos de produção e tudo mais. Por isso eu te digo, mantenham Notícias Agrícolas aberto no seu navegador e vá atualizando. Todos os dias às 11h30, o Alexander Horta recebe um convidado na bancada para te trazer informações atualizadas sobre esse mercado. Os preços do boi gordo, portanto, encontram esse suporte, essa sustentação de preços, mas tem certa pressão. A demanda interna nos pontos de pressão, o início do confinamento, um outro ponto de pressão, e a gente vai olhando para esses momentos todos. A exportação caminha bem. Uma notícia me preocupou no sábado, tá? Eu vou trazer até aqui para vocês, ó. Vou abrir essa informação aqui. China suspende compra de carne de unidades da JBS, Marfrig e Natura Frig por uma semana. A Administração Geral de Aduanas da China suspendeu por uma semana as importações de 3 exportadores brasileiros de carne bovina. A JBS SA, a Marfrig e a Natura Frig, segundo informou o jornal Valor Econômico no último sábado, dia 16, citando um comunicado enviado à Embaixada do Brasil em Pequim. A decisão afeta 4 unidades localizadas no estado de Mato Grosso e em São Paulo e entrou em vigor no próprio sábado, tá? De acordo com o comunicado, os técnicos identificaram a presença de ácido nucleico do novo coronavírus na embalagem externa de 4 lotes de produtos congelados dessas empresas enviados para a China. A decisão afeta, então, os frigoríficos da JBS em Barra do Garças, em Mato Grosso, e as unidades da Marfrig em Várzea Grande, também no estado mato-grossense, bem como em Promissão, em São Paulo. Para o frigorífico Natura Frig, é a praça de Pirapozinho, também em São Paulo, tá? As empresas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Já na semana passada, a China havia suspendido as importações de 2 unidades brasileiras de carne bovina e uma de carne de aves, também por uma semana. Já deu essa semana, foi 8 de abril, então já foi, envolvendo unidade de carne bovina da JBS em Goiás e Marfrig no Mato Grosso e a unidade de frango em São Paulo, tá? Então, isso está acontecendo, faz parte da política de tolerância zero da China contra o Covid. Vamos monitorar, vamos trazer isso para os especialistas no mercado do boi gordo, entender se isso afeta muito o nosso mercado, a formação dos nossos preços e como isso vai se dar ao longo dessa semana, portanto, que está valendo a suspensão da China para esses 3 frigoríficos, ok? Esse é um ponto importante também de monitoramento deste início de semana, tá certo? Bom, perdão.
Pessoal, vamos dar uma olhadinha nos nossos comentários, né? Ainda não cheguei neles hoje. O pessoal do Grupo Savana Agropecuária de Feira de Santana, na Bahia, conosco. Touros, no Rio Grande do Norte. Itajaí, Santa Catarina. O Eduardo Simchak, conosco. O Seixas Marcos Vinícius de Lima. Parabéns, muito obrigada. São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Sirvaldo. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Bom dia aos amigos. Ednei Santos, da Inova Agronegócios de Tupã-Siretã. Bom dia, Ednei. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? O Elvis, sempre conosco, de São Paulo, capital, né, Elvis? Bom dia, viu? Boa semana para vocês. Deixa eu ver se temos aqui mais comentários. Bom dia, Carla, de Curitibanos, Santa Catarina. O Márcio Fagundes, também sempre conosco. Abre Campo, Minas Gerais, o pessoal da Agropecuária Bem-Estar. Bom dia para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quem mais temos conosco? Vamos lá. Sem óculos, gente, tá uma coisa maravilhosa. Que eu não sei se é comentário, se é só a pessoa falando assim, ó, fulano entrou. Eu tô aqui na tapete. Pessoal o time do DNA do Leite, meu amigo Diogo, lá de Poços de Caldas. Bom dia, Carlinha. Bom dia, povo do agro. Seguimos em mais um mês de montanha-russa. Pode apostar, viu, meu amigo? Letícia Guimarães também nos mandando aqui o seu comentário para vocês comentarem de onde vocês estão falando. O Walter Pinto de Souza, bom dia, e a soja? Já falamos bastante, viu, Walter? Tá ali no comecinho do Bom Dia Agro. Se você estiver no YouTube, peço a gentileza de você voltar um pouquinho, ou esta live vai ficar salva na íntegra aqui no nosso feed do Instagram, tá? E você pode checar todas as informações por ali. O Lúcio Nunes, bom dia, como é que tá o mercado do arroz? Lúcio, vou puxar aqui para ti a última informação do CPEA, mas o mercado do arroz, ele tá num momento ainda de preços bons, mas o avanço da colheita já começa, ao contrário do que se via no finalzinho do primeiro trimestre de 2022, quando nós tínhamos, apesar do avanço da colheita, né, nós tínhamos um bom suporte para os preços, a gente agora começa a ver uma certa pressão sobre as cotações com esse avanço mais intenso da colheita, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor, tá? Os preços do arroz em casca recuaram nesse início de abril no Rio Grande do Sul, refletindo o avanço da colheita, que já passou de 3/4 da área semeada, tá? E o consequente aumento da oferta. Segundo colaboradores do CPEA, a liquidez esteve mais elevada no início do mês, mas a movimentação se enfraqueceu no decorrer dos dias devido a certa restrição vendedora, tá? Diante das desvalorizações. Dessa forma, no comecinho de abril, do dia 1º ao dia 12, a média ponderada do estado gaúcho, representado pelo indicador CPEA-IRGA, não se esqueça que agora o Instituto Rio Grandense do Arroz faz, junto do CPEA, esse indicador para os preços, né? Então, esse indicador CPEA-IRGA registrou uma queda de 3,9%, fechando a última semana a R$ 73,73 por saca de 50 quilos, tá? E perceba que este índice, tá? O índice CPEA-IRGA, ele representa o arroz com 58% de grãos inteiros e pagamento à vista, ok? Então, o mercado do arroz sentindo a pressão do avanço da colheita nesse momento, tá? Deixa eu ver quem foi que me perguntou aqui. Lúcio, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que corre essa semana aí para os mercados, tá certo? Nascimento Justino, gostaria de saber a margem bruta do milho verde no Mato Grosso. Não temos agora, Justino, mas vamos buscar para você, tá bom? Vamos buscar entender. Se você precisar disso com muita urgência, ligue no sindicato rural próximo à região que você quer saber, tá? Busque ali o departamento comercial do sindicato rural, ou se houver uma cooperativa local que possa te ajudar nessa conta, tá? É importante. Então, busque sempre o seu sindicato rural, as suas associações de classe. Isso faz parte ali de um bom, né, de uma boa gestão, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Acho que estou respondendo todo mundo. A Bia conosco de Belo Horizonte. O Murilo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Rodrigo Diniz, de Rio Verde, no Goiás. Bom dia. A Camila, de Iraí, de Minas Gerais. O pessoal da RFS Farm,
Bom dia de Maurilândia, no Goiás. O pessoal da Agrofotos Maracaju sempre conosco. Bom dia para vocês também. O Clarindo Fleck, bom dia. Abraços de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Clarindo. Obrigado, abraços para vocês também. Luiz Henrique, bom dia, como é que tá o mercado do milho? Falamos também, viu, Luiz? É um momento de mais calma no mercado, atenção ao desenvolvimento da segunda safra, ao início da safra norte-americana, mercado hoje subindo forte na B3 e subindo bem também na Bolsa de Chicago, tá? Atenção à movimentação cambial, tá bem? Souza, depois eu assisti, já deve ter falado de milho, né? Falei, mas como eu falei, vai ficar salvo. Depois vocês podem, fiz um comentário rapidinho aqui, mas depois vocês podem ver com mais, né, com mais tranquilidade. O Lúcio Nunes, muito obrigada, sou fã de vocês, obrigada. Bom dia, e o Cacau, vamos trazer essas informações também, viu, Adriana? Olha só, o que eu posso já te adiantar? Nós temos um expert aqui em Cacau, que é o Erickson Cunha, que cuida, além de ser um dos nossos editores, é quem cuida, desenvolvedor, né, criador do podcast do Grão à Barra, um dos podcasts originais do Notícias Agrícolas, e hoje é uma referência para o setor, de, não só de cacau, mas de chocolates, né, principalmente as indústrias nacionais, como é que elas estão se posicionando no quadro global, né, o Brasil se tornando um importantíssimo player aí desse mercado de chocolates diferentes, especiais, então vale a pena você clicar lá no nosso menu podcasts do Grão à Barra e vai ficar por dentro de tudo que acontece nesse mercado, que o Erickson tem episódios novos toda semana, tá? O Sirvaldo, Carla, na sua opinião, a soja voltaria para casa dos 190? Sirvaldo, eu diria que há espaço para isso acontecer, né? Porque Chicago volta a subir, o dólar tá ali, né? Vamos ver como é que tá o dólar agora. E principalmente pelos fundamentos, tá? O dólar agora tem 4,70 estável, com uma pequena baixa de 0,01%. Praticamente zerado. Mas, Sirvaldo, volto sempre a lembrá-los, né? Nós não temos, né? Nós não temos, não sou analista de mercado, né? Então, eu trago aqui o sentimento que os analistas trazem, né? Nós tivemos uma desvalorização importante nos preços da soja aqui no mercado brasileiro e por isso a gente tem que ter mais atenção agora ao que vai acontecer daqui para frente. Lembre-se, nem sempre o preço mais alto é o melhor negócio. Você precisa entender os seus custos de produção e as suas margens de rentabilidade, tá? E isso precisa estar protegido. Faça hedge, faça mercado de opções, busque entender como a formação do preço impacta na tua gestão. Isso é determinante, tá? É determinante, é importantíssimo que isso seja acompanhado. E você faça esse cruzamento, né? Custos versus preços de venda. Tenha ao teu lado um profissional de confiança. Você não tem um engenheiro agrônomo para fazer teu plantio? Você não tem ali uma consulta, uma consultoria para tua extensão rural, para saber que semente, quanto de adubo, quanto de fertilizante, quanto de defensivo você vai aplicar? Então, ó, tem ao teu lado um profissional de confiança para vender a tua produção, tá? Isso é determinante, certo? Vamos lá. Acho que dessa forma respondi todo mundo que está conosco no Instagram. Vamos dar uma olhadinha aqui no YouTube. A Ilka Luciana de Juazeiro, na Bahia, nos mandando um bom dia. O Ivanor nos mandando um bom dia. O Danilo Padovani sempre conosco também. De Sacramento, Minas Gerais. Bom dia, Danilo. Bom dia, Carla. Como vai ficar o mercado de milho? Passos de Minas, o Thiago conosco. Já respondemos, né, Thiago? Criações Fernandes, bom dia. Sou o Murilo Fernandes de Conceição, na Paraíba. Muito prazer, Murilo. Seja sempre bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. O Matheus Vieira, também de Patos de Minas, nos mandando um bom dia. O Ronaldo, o Ayrton, a Valéria. Obrigada, viu, Valéria, pela gentileza. Obrigada pelo comentário. O Danilo, meu milho safrinha tá muito desigual de tamanho, não faltou chuva nem trato energético. Pode ser a semente, o que pode acontecer, né, Danilo? Vamos tentar entender, tá? De que região você fala? Patos de Minas, né? Não, Sacramento, Minas Gerais. Vamos tentar entender, tá? Valéria Burbela nos pedindo um alô pro Paraná. Alô, Paraná, estado maravilhoso. Obrigada pela audiência, viu?
O Kleber Eduardo, bom dia. Com o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, pode subir a cotação do dólar no Brasil? Pode ser que aconteça, tá? Pode ser que aconteça, mas como a nossa taxa de juros também está subindo e há uma entrada de divisas mais forte aqui no Brasil, isso tende a manter ali o ímpeto de alta da moeda americana contido frente à brasileira. Então, há uma valorização do real também, além de uma desvalorização do dólar, tá? Então, vamos ficar de olho. O Wallace Caixeta, bom dia, de Arizona, no Goiás, bom dia. A Daniele Pimentel, frango e cortes de frango congelados. Trouxemos essa informação também. O Shirlano, bom dia, de Cuité, na Paraíba. Bom dia, Shirlano, seja bem-vindo. A todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube também, muito bom dia, obrigada pela audiência incrível de vocês. Bom dia, dona Eliana, tá chegando aqui atrasada, ó, no final do Bom Dia Agronegócio, né? Mentira. Bom, pessoal, pra gente finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mercado de café. Mercados de café, açúcar e soja já abertos para você nessa manhã de segunda-feira, tá? Café abre estendendo baixas e observando impactos da guerra no setor. Contrato julho 22 abriu com queda de 190 pontos, negociado a 221 cents mais 85 por libra peso, tá? E isso é Bolsa de Nova York, hoje não tem Bolsa de Londres, tá, pessoal? Hoje é feriado, por lá, algo assim, a Bolsa de Londres não opera, tá? Abre aspas para o escritório Carvalhais, os rápidos movimentos de sobe e desce na Bolsa de Nova York continuam refletindo interesses de curto prazo de fundos e especuladores. A guerra, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, continua e aparentemente está longe de terminar. Operadores derrubaram as cotações do café em Nova York nessa semana, a última, e lastreados em uma possível queda de consumo nesses dois mercados, russo e ucraniano, tá? Análise do escritório Carvalhais. Então, parte dessas baixas intensas de hoje se dá no movimento de realização de lucros, bem como nessa preocupação com a demanda por parte de Rússia e Ucrânia, com a continuidade, né, dessa movimentação de queda, dessa movimentação de guerra ainda acontecendo, tá? Fora esse movimento de realização de lucros, ok? Depois das altas fortes, certo? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui também nas nossas notícias, né? O que já é informação nessa manhã de segunda-feira aqui para vocês. Custo de produção de suínos e frangos de corte já subiram mais de 10% somente nesse ano, aponta a Embrapa, tá? Falei muito sobre isso hoje, inclusive na manhã, no comecinho do Bom Dia Agro, tá? Exportações de petróleo da Arábia Saudita em fevereiro atingem maior nível em quase 2 anos. Pelo CPEA, alface, Semana Santa é marcada por estabilidade nos preços. Uva, leve aumento da oferta e vendas lentas desvalorizam BRS Vitória em 13,4%. Manga, Tommy e Palmer tem leve valorização no Vale. Banana, oferta de Nanique Prata reduz no norte de Santa Catarina. Cenoura, procura aquecida por raízes mineiras, mantém cotações em alta. Melão, preços do amarelo recuam no Vale. Tomate, com safra de verão chegando ao fim, oferta segue limitada. Isso quer dizer preços mais altos, né? Batata, com Semana Santa, mercado registra forte alta. A batata tende sempre, né, histórico, essa puxada forte dos preços na Semana Santa. Açúcar recua nessa segunda-feira na Bolsa de Nova York, acompanhando o petróleo, subindo, passou a cair novamente, tá? Refino de petróleo na China cai em março para a mínima de 5 meses. Petróleo inicia a semana com leves perdas em meio a temores com a demanda chinesa. Combustíveis pesam e o IGP-10 acelera a alta para 2,5% em abril, diz a FGV. Essa notícia, inclusive, já está destacada para você aqui na nossa página inicial. Queiroga anuncia fim da emergência de saúde pública sobre a pandemia. Ontem teve esse pronunciamento, né, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, trazendo o fim da emergência da saúde pública. Foi um pronunciamento em rede nacional e agora também já é notícia por aqui, tá? PIB da China no primeiro trimestre supera projeções, mas fraqueza em março levanta riscos. O que isso quer dizer? Vou ler para vocês, tá? A economia da China desacelerou em março, pressionada pelo consumo, setor imobiliário e exportações, tirando o brilho dos números melhores do que o esperado do crescimento do primeiro trimestre e piorando o cenário em meio às restrições pela Covid e a guerra da Ucrânia. O PIB
cresceu 4,8% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo mostraram os dados da Agência Nacional de Estatísticas. A expectativa dos analistas de mercado eram de 4,4%. E no quarto trimestre de 21, a alta foi de 4%, tá? Então, superou o trimestre anterior e as projeções, mas ainda tem uma preocupação, principalmente com o setor de consumo, né? E de exportações também, por que não, né? Então, temos ali essa notícia também já em destaque para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Banco Central da China vai intensificar suporte financeiro a indústrias afetadas pela Covid, fora os mercados, como eu falei, que já estão abertos para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Para complementar, dados do mercado de cacau levantados pelo Erickson Cunha e também com informações do site internacional Barchart, que é um site de mercado, tá? Sinais de força na demanda global de cacau são otimistas para os preços depois que a Associação Europeia do Cacau informou na última quinta-feira que a moagem do primeiro trimestre da Europa aumentou 4,4% ao ano para 373.498 toneladas, o mais alto volume em uma década, tá? Um aumento nos estoques de cacau na ICE, que é a Bolsa de Nova York, é de baixa, né? Traz essa pressão para os preços depois que os estoques subiram para uma máxima de 4 meses. Então, temos aí uma demanda global por cacau mais aquecida, dando suporte aos preços. No entanto, atenção ao aumento dos estoques lá na ICE, ok? Estamos de olho, estamos monitorando, estamos acompanhando, ok? Vamos entender, portanto, como serão a movimentação, como serão as movimentações todas a partir deste cenário, ok? Senhoras e senhores, 9h34 pelo horário oficial de Brasília. Vamos ficando por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio dessa segunda-feira. O pessoal do Agro Mais Alto, após 3 dias de trégua, a chuva volta a castigar Teresina em Piauí. A chuva volta a castigar Teresina no Piauí e em torno, provocando estragos tanto na zona urbana quanto na rural. A meteorologia diz que já está no final desse período, me parece que sim, e o pessoal do Agro Mais. O que acontece, né? A gente está nessa transição da temporada mais chuvosa, que é o verão, para mais seca, que é o inverno, e vai trazer essas intempéries. Atenção, qualquer novidade para o Piauí, a gente informa vocês em primeira mão, tá? Obrigada pelo seu comentário. O Valmar Júnior pedindo informações do mercado de arroz. Nós trouxemos, tá, Valmar? Vou pedir a gentileza para depois recuperar esse conteúdo aqui na nossa live. A Osnira Marinho, é isso? Nos mandando um bom dia por aqui, obrigada. O Osnir Marinho, né? E temos também campos experimentais de milho e cucurbitáceas já estão prontos para receber os calouros de agronomia no campus de Teresina, Piauí, no retorno das aulas presenciais da CCA, UFPI, Universidade Federal do Paraná, né? Sejam bem-vindos, calouros de agronomia no campus de Teresina, Piauí, que vocês possam ajudar no futuro desse país, graças a Deus, né? Vamos embora. E como eu dizia, estamos aqui concluindo o nosso Bom Dia Agronegócio dessa segunda-feira. Fique atento, tem relatórios do USDA nessa segunda-feira, tem embarques semanais e o acompanhamento da safra, tem a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, trazendo os dados das nossas exportações aí no acumulado de abril. Tem todo o nosso time de repórteres te trazendo todas as informações importantes para esse início de semana, para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Mais do que isso, não se esqueçam de acompanhar as informações sobre a campanha A Melhor História de um Agricultor. Já falei para vocês, hein? A premiação esse ano vai ser diferente, né? O nosso concurso A Melhor História de um Agricultor tem muitas surpresas esse ano. Eu sugiro que você comece a pegar ali as informações que já estão disponíveis nas nossas redes sociais e também no nosso portal para começar a produzir o seu vídeo e mandar para nós, que a gente quer muito conhecer as histórias que estão por trás do agronegócio brasileiro, tá certo? Pessoal, bom trabalho, boa segunda-feira e boa semana para todos vocês. Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui. Fechado? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. E para comemorar o Dia do Agricultor, mais uma edição
do prêmio A Melhor História de um Agricultor. Depois do sucesso da primeira edição, chegamos com a edição de 2022 melhorada e para comemorar não só o Dia do Agricultor, mas também uma comemoração importante para o Notícias Agrícolas, né, Alex? 25 anos ao lado do produtor rural. E você conta a sua história pra gente. A gente tá louco pra saber o que você tem feito nesses últimos 25 anos, como você tem trabalhado, como a sua família está envolvida no seu negócio. Enfim, boas histórias para que a gente possa premiá-las. É isso mesmo, o que a gente quer saber é conhecer, na verdade, as histórias que estão por trás do agronegócio brasileiro, as pessoas e as famílias, e a gente está esperando você com a sua história. Nos próximos dias, mais informações para você saber como participar desse prêmio aqui no Notícias Agrícolas. Não deixe de participar.